Depois do sucesso de Sexta-feira 13, parte 2, com o Jason cabeça de sacola atacando adolescentes em Crystal Lake, a continuação dessa obra tão inesperada haveria de ser lançada em 1982. Claro que estou falando da parte 3, o famoso Sexta-feira 13 em 3D. A tecnologia 3D existia no cinema há quanto tempo? Desde os anos 20? Eu não sei, mas já nos anos 80 não era uma atração tão nova. Entretanto, não podemos dizer que não influenciou no alavancamento da franquia, e mais, na própria estética visual do filme, visto que todas as cenas precisavam de algo apontando insistentemente para sua cara, e normalmente era uma saliência, o que é estranho. Mas para além disso, o que uma terceira parte da trajetória do assassino mais implacável de todos teria para oferecer depois de uma história de vingança concluída? Resumindo, Jailson resolve sair por aí para mais uma carnificina de jovens, começando sua transformação em uma máquina de matar idiotas. Fora que esta é a origem do Jason com máscara de hockey, que transformaria o personagem no mais icônico serial killer da cultura pop. Eu sou o Wes do Cinemania e no fim das contas, a parte 3 é um bom filme? Eu acho que sim e acho que não ao mesmo tempo. Fica que eu vou explicar o porquê. Essa é a terceira parte da trajetória de Jason Voorhees. O diretor Steve Miner aproveitou o embalo da parte 2, que arrecadou 21 milhões de dólares, hoje parece pouco, mas para um orçamento de 1 milhão e 200, deu pra pagar um salgado com refri e o cara foi lá e meteu uma parte 3. Ainda bem, porque sem a parte 3 não teríamos o Jason que conhecemos hoje, com a máscara. Ele teria ficado lá, trabalhando na Sedex, então é por isso que esse filme é importante. A história, pra você ter uma noção, seria bem diferente. Lembra do Halloween 2, O Pesadelo Continua, de 1981? Nesse filme, a Laurie Strode vai pro hospital de Haddonfield depois dos eventos de A Noite do Terror, e lá, o Michael Myers continua sua perseguição. Aqui, inspirados por esse filme, teria sido a mesma coisa. A Jeannie iria para um hospital psiquiátrico e Jason a perseguiria até lá. A atriz Emmett Till teria de retornar para concluir a trajetória de sua personagem, assim como fez a Alice. Mas ela decidiu meter o pé fora e fazer outros filmes, o que foi uma pena, porque a personagem tinha muito potencial, e a atriz nunca teve tanto destaque. Por isso esse roteiro foi descartado, e também porque era um plágio muito descarado de um filme do ano anterior. E por falar em Halloween, vocês gostariam de ver reviews do Maníaco das continuações de Halloween? Aquele quarto filme é uma pérola, e no embalo eu até comento rapidinho a fanfic daquele Halloween 3. Seria muito da hora porque esses filmes são bizarros. Então comenta aí, eu quero Halloween. Se muita gente quiser, eu faço, beleza? Bom, apesar de tudo, a parte 3 começa com um trecho gigantesco da parte 2. Bem pra encher linguiça mesmo, mas é bacana. Nele vemos a Jeannie, no melhor momento do filme, sendo perseguida pelo carteiro assassino e dando de cara com a bruxaria da cabeça da Pamela Voorhees. Ela veste o suéter da morta e quase engana o cego do Jason. Acontece que quando ela mata o infeliz, ela não mata. Não sei por que a pessoa enfia um facão no ombro do cara e não confere a procedência do assassinato. O que é que deu? O Jason tá vivaço, gostou? Então, os créditos iniciais sobem com a música tema do filme, que parece aqueles temas de balada dos anos 70. Assustador. Fora esse lettering quase entrando dentro do meu olho. O filme começa de verdade logo com as primeiras cenas de morte. E é uma cena muito divertida. Normalmente seria muito clichê, mas o filme apresenta um casal muito engraçado. Oh, olha essa vara na minha cara. Sem malícia. O Mário e a Dona Florinda. O tio fica comendo tudo o que vê pela frente e a tia brigando com ele. É meio caricato, mas é muito legal. Eu acho até que o filme poderia desenvolver a história só com eles dois, sem aqueles adolescentes insuportáveis. Mas nem tudo são flores. Bom, pra começar, a mulher vê o Jason lá no varal, bem estilo Michael Myers, que é uma cena bem assustadora. É um suspense bem básico, mas que, perceba, ele vai se perdendo no decorrer da franquia. Detalhe para mais uma coisa: o noticiário na TV está falando dos adolescentes mortos no Crystal Lake e menciona que existem rumores não confirmados de canibalismo no meio. Nós não vemos nada parecido no filme anterior, mas nada impede que o Jason, nesse momento, esteja sendo construído como um suposto canibal, o que é meio impensável e esquisito pro personagem. Mas existe um outro subtexto para coisas que o Jason faz nesse filme que é bem pesado. Quem lembra tá ligado, e eu vou falar daqui a pouco. Se o YouTube, né, não me der um tapa na cara... Bom, quando o tio tá lá de boa, dando aquela evacuada, ele abre a porta e leva um cutelo na barriga.
E a tia vai investigar e do nada vê um rato em 3D, é agarrada pelo Jason pela janela na porta e toma uma agulhada na nuca. Já era. Lembrando que eu tenho que desfocar as imagens de morte porque o YouTube é uma criança. Gugu Dadá, YouTube. E tudo isso serviu para restabelecer a ameaça do filme, para a entrada deles, os adolescentes insuportáveis. Eu já tô suando frio aqui. Debbie, seu namorado Zé Bundão, Andy, o cara que planta bananeira, a lenda, ele mesmo. E a personagem principal, Chris Higgins. Fora eles, temos o cara mais importante desse filme, se pá da franquia toda, o mito, o Shelly. Shelly é o estereótipo do gordinho que sofre bullying. Ele se sente um idiota, e ele é um idiota mesmo, diga-se de passagem, e por isso fica fazendo brincadeiras e pegadinhas do Silvio Santos com a galera. Melhor personagem do filme disparado, sem sombra de dúvidas. E nem é meme. E eles estão dando carona para uma terceira garota chamada Vera. É estranho falar Vera, como eles falam, né? Eu vou chamar ela de Vera. E elas são gêmeas, Wes? Assim, pra mim são, porque as três são praticamente a mesma pessoa. Não consigo diferenciar quem é quem nesse filme. E ainda temos também os inúteis comedores de maconha Chuck e Chili. Mais um estereótipo. E literalmente comedores de maconha, porque aparece uma polícia e eles já estão botando a droga pra dentro, precisa nem molhar a garganta. Na verdade, a polícia estava lá para averiguar a morte dos dois personagens do início, o que já indica que coisa boa não vai dar quando eles chegarem na fazenda. Mas antes, eles encontram um doido dormindo na rua, e essa cena, ela só serve para esse cara apontar um olho humano pra câmera. É basicamente o 3D service que esse filme faz o tempo inteiro. O curioso nessas cenas mais abertas e de dia é que você percebe esse efeito da lente 3D da câmera que eles usaram, que deixa a borda da imagem um pouco desfocada. Esteticamente eu acho que fica bem bonito. Temos alguns detalhes importantes antes da matança desenfreada. A Chris tem um namorado muito insuportável chamado Rick, que estava esperando sua chegada na fazenda. E essa fazenda, em Crystal Lake, pertence à família de Chris. Ela se mudou de lá depois de ter sofrido um trauma, que não é revelado por enquanto, mas resolveu retornar para enfrentar os seus medos. Outro detalhe é que Debbie está grávida do Andy, plantador de bananeira. Mas isso é literalmente só um detalhe, porque nunca é desenvolvido no roteiro, o que é uma pena. A segunda parte do filme é focada em todas as peripécias que os adolescentes vão fazer, o que inclui o sem futuro do Shelly assustando as pessoas mais uma vez. Asshole. O que o leva a dar um rolê de Fusca com a sua crush, a Vera. A coitada percebe que ele é um bocó e vai dar uma moral pra ele. Então tá, eles vão comprar bolacha no mercadinho e olha a revista que o molecote tá lendo. Vá criar vergonha na cara, seu nóia. Detalhe no quadrinho do mestre do Kung Fu aqui do lado e um quadrinho de terror da DC Comics. Muito da hora. Essa cena do mercadinho é bizarra, porque do nada aparece um grupo de motoqueiros rock pauleira que chegam praticando altos bullying com a Vera e o Shelly. E é literalmente do nada. Você nunca vai ver um estereótipo mais estereotipado do que esse aqui. Eles levantam o Shelly, mas é tão ridícula a cena que é muito engraçada. Não é possível que eles estavam levando a sério esse negócio. Eu consigo ver o sorriso na cara de cada um aí. E o mais engraçado ainda é a cena seguinte, em que o Shelly se borra de medo do motoqueiro, derruba a moto do brother e arruma uma briga com os caras, depois de tentar atropelar um infeliz com o Fusca boladão, o que aproxima os dois personagens. Eu acho que a Vera devia ter dado uma chance pra ele. Se inteira no vacilo do cameraman no reflexo do vidro do Fusca. Ó os caras aí filmando. Dá um tchauzinho. Ninguém percebeu esse erro colossal na montagem do filme? Eu acho que eles estavam mais preocupados em enfiar um ioiô na sua cara. Depois daquela briga, os motoqueiros selvagens seguiram o Fusca e chegaram na fazenda pra se vingar. Não dá pra saber o que eles iriam fazer. Provavelmente seria explodir a van, mas não dá tempo, porque os três já morreram em seguida. Quando o primeiro foi procurar a garota no celeiro, ela já tinha levado um forcado na garganta. E o Jason aproveita o vacilo e faz uma cirurgia de gastrite ali mesmo. O cara tá morrendo em câmera lenta e a vara na sua cara o tempo inteiro. Mas então, agora só falta o último tomar um sacode. Ele vê o cara caindo morto, a mina morta pendurada e começa a cascar o bico. Ele tá rindo por dentro, ele não tá se aguentando. Mas ainda vai tirar um fight com o Jason, hein? E o Jason trepadeira, o cara tá lá no teto. Briga com a parede mesmo, o Blade do Paraguai.
Paraguai. Uma chulipada do mano e ele já caiu, hein? Pela minha bisavó de fralda. Depois dessa luta acirradíssima, descobrimos o que realmente aconteceu com a Chris nessa fazenda, antes de sua mudança para a cidade. Sente-se, o tio vai contar a história. Uma noite, ela chegou em casa muito tarde, depois de sair com seu namorado cretino, e seus pais começaram a discutir acaloradamente com ela. E a Anta decidiu ir para o meio da floresta sozinha, coisa de adolescente, você sabe o que? Mas então, estava ela refletindo no matagal e de repente surge um homem de trás das árvores, um homem deformado. Ele a ataca, ela não consegue fugir e acontece o pior. Como Chris continua viva, curiosamente, subentende-se que o objetivo desse homem não era assassiná-la somente. O filme propõe que Jason Voorhees, escute bem, é capaz de praticar um estupro. Mas como assim, Wes? Que estranho, não é bizarro demais até pro Jason? Então, é uma audácia por parte do roteiro que, na minha concepção, o Steve Miner perdeu um pouco a mão aí. Na cena em si, eles fizeram questão de pôr um flashback em cima da fala da personagem, para ilustrar a história. Eu acho que não precisava. Curiosamente, esse é o único filme da franquia em que eles não mencionam o nome Jason. Então, aproveitando isso, seria mais interessante que eles mantivessem essa descrição somente de forma verbal. Assim, manteria-se o mistério de quem foi esse tal homem que atacou a Chris. Você poderia acreditar que foi o Jason ou interpretar que foi alguma outra pessoa aleatória. Mas decidiram deixar bem claro que foi ele mesmo. Shelly surge do nada com a máscara de hockey que Jason usaria para o resto de sua vida. Isso mesmo, foi o Shelly que deu a máscara para ele. Deu entre aspas, né? Por isso eu disse que ele é o personagem mais importante da franquia, olha só. Mas só serviu para isso mesmo, porque depois ele desapareceu do filme e da história do cinema. Inclusive o ator até hoje se gaba de ter dado origem à máscara, ele sempre surge em eventos e tal. Vera é a próxima a morrer, nessa cena icônica em que ela toma uma flechada em 3D no olho. Andy está lá, praticando sua bananeira noturna, e do além, Jason aparece e tora o maluco no meio. Essa eu senti até em mim. Depois, a Maria Bonita aí toma uma facada estilo Kevin Bacon no primeiro. Ah, mas ela tava grávida, morreu. Em seguida, quem morre são os maconheiros que você nem lembrava que existiam. O Chuck leva uma eletrocutada suave, e a Tilly, depois de encontrar o Shelly morto, leva um espeto quente no rim. Funeral. Quando o casal feliz volta pra fazenda, o Rick degusta o corpo quente, peludo e másculo do Jason, quando é agarrado no escurinho e tem seu olho saltando para fora da órbita. Depois de literalmente todo mundo morrer, temos 25 minutos de perseguição entre Chris e Jason. Algumas características deste animal. O Jason nesse filme ficou careca, mais alto, meio corcunda e mais forte, e tá correndo bem menos. A Chris chora muito mais do que a Jeannie, ela até tenta dar umas facadas nele, mas ela é tão pomba lesa que só consegue acertar na última, por sorte. Mas ela passa pela fazenda inteira, pega a van, quase atropela o doente na estrada, é agarrada por ele até chegar ao ponto de entrar no estábulo, dar um golpe de virilha na cara do Jason e botar o mano pra dormir com uma pá. Uma pá! Daí temos a famosa cena do enforcamento. Ela até acha que conseguiu enforcar o Jailson, mas não. Jailson é o terror das cocotinhas. Mas ele é feio demais, esse Jason. Eu preferia a versão mamãe que era o chupeta da parte 2. Do nada, o motoqueiro surge do armário para ajudar. Ele não morreu depois de ter levado 358 marretadas na cabeça? Não, mas também não faz muita coisa, a não ser distraí-lo para que Chris enfiasse o machado no crânio do cara, fazendo aquela famosa marca na máscara que seguiria para os outros filmes. E é assim que ele morre, com um machado na cabeça. A Chris, depois de ter sobrevivido, toma um barco e, em homenagem à última cena do primeiro filme, após ver que o professor Girafales do inferno tá vivaço, é atacada por uma figura assustadora no lago. Nada menos que o cadáver da senhora Voorhees. Mas agora por quê? Ela sabia da existência da senhora Voorhees? Se isso é uma alucinação, não faz sentido, porque ela não sabe da existência da história da Voorhees. Ela não sabe da história do Jason. Que merda é essa?
Então é isso, Jason morreu e Chris ficou traumatizada para o resto da vida. Final feliz, nada de redenção, nada de arco de personagem. Jason está morto novamente, e o roteiro é basicamente uma repetição do anterior. E é nesse filme em que todo o resto da franquia vai se apoiar, mudando apenas sua ambientação. A história nem é tão ruim, ela tem até uns momentos divertidos, os personagens são divertidos, em destaque para o Shelley. Mas em questão de novidade para a franquia, apenas a máscara foi bem-vinda. Essas subcamadas que eles implementaram no Jason esqueceram nos filmes posteriores. O personagem acabou se tornando cada vez mais pop, e menos um assassino canibal, estuprador ou sei lá o que eles queriam pra ele. Dizem as más línguas que Jason deveria ter se aposentado nesse filme, mas não. O sucesso acabou levando para mais uma continuação, considerada por muitos o melhor capítulo da franquia. Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. Esse que encerraria a quadrilogia clássica da saga, compactando os filmes considerados de melhor qualidade dentro dela, com uma adição muito legal: o garoto Tommy Jarvis, a criança que matou Jason. Muitas cabeças raspadas irão surgir, e para os vídeos serem possíveis, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe para um amigo que também curte a franquia Sexta-feira 13 e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder as próximas partes, beleza? Caso tenha interesse em receber os vídeos antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, assim você assiste antes do vídeo ser postado publicamente e ainda tem seu nome creditado aqui embaixo. Meu muito obrigado à galera que contribui, vou ficando por aqui, até a próxima. Here we